Isso aconteceu em 2009, quando eu tinha 15 anos e minha irmã tinha 11. Honestamente, eu não me lembro muito bem disso. Tive que ligar para minha mãe para me contar alguns detalhes, e isso ajudou um pouco. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Minha mãe ficou com a custódia principal, mas ficávamos com meu pai por cerca de 3 dias por semana, às vezes mais. Eles se revezavam para celebrar os feriados conosco. Passávamos um ano com um dos pais e no próximo ano com o outro. Em março de 2009, meu pai e sua então namorada, Molly, terminaram depois que ele confessou ter traído a mulher que eventualmente se tornou SM. Anos depois, descobri que o caso durou quase 2 anos quando ele contou para Molly. Ele apresentou a SM para nós em maio, no meu aniversário, na verdade, e eles quase imediatamente anunciaram o noivado. A partir desse momento, ela começou a tentar nos forçar a ser uma família feliz e unida, o que geralmente significava nos obrigar a fazer tudo o que ela, ou às vezes meu meio-irmão, queria e fingir que minha mãe não existia. SM e meu pai começaram a insistir para que ela nos deixasse com eles com muito mais frequência do que meus pais haviam concordado anteriormente, mas felizmente ela não cedia. Começamos a nos preparar para os feriados em novembro, e SM começou a falar sobre um resort de esqui, hotel? Eu não sei, foi há 14 anos, que ela queria visitar conosco. Era uma viagem de carro de 3 horas de onde morávamos e claramente era mais adequado para casais, crianças mais novas ou idosos. Nem eu nem minha irmã realmente queríamos ir, mas antes que pudéssemos dizer isso, SM nos perguntou quando terminaríamos a escola para que ela pudesse reservar uma viagem de 2 semanas durante as férias de inverno. Eu fiquei feliz em ser o responsável por contar a ela. Tínhamos passado o Natal e o Ano Novo com meu pai e Molly no ano anterior, então era a vez da minha mãe nos ter. Meu pai e SM ligaram para minha mãe dezenas de vezes para tentar convencê-la a deixá-los nos levar, insistindo que SM estava animada para passar o Natal conosco e que os feriados do ano anterior não contavam porque os tínhamos passado com a Molly. Minha mãe disse não, pois ela já havia feito planos, e o assunto foi esquecido por algumas semanas. Então, no último dia de aula antes das férias de inverno, SM nos buscou em nossas escolas. Isso estava bem, pois era para passarmos alguns dias com meu pai antes dos feriados. O que não estava bem foi que, assim que entramos no carro dela, SM disse: "Vamos para o resort de esqui." Surpresa! Ela continuou dizendo que já tinha arrumado nossas malas para nós, e papai nos encontraria lá. Perguntei se minha mãe sabia dessa situação, e ela disse: "Claro, mas eu sabia que era mentira." Também não acreditei quando ela disse que ficaríamos lá apenas por alguns dias e voltaríamos antes do Natal. Eu imaginei que eles haviam reservado a estadia de 2 semanas que queriam e provavelmente nos pressionariam para ficar quando os poucos dias deles acabassem. Eu estava aterrorizado. Eu não tinha um telefone, minha mãe achava que eu ainda era muito jovem para ter um, não confiava em SM, e podia ver que minha irmã estava ainda mais assustada. Eu disse a SM que não queríamos ir. Ela disse: "Tudo bem. Vamos só buscar, meio-irmão, na escola." Nós o buscamos na escola. SM disse: "Ok, agora vamos para o resort." Eu disse novamente que não queríamos ir. Ela disse: "Tudo bem. Vamos só encontrar um posto de gasolina e abastecer." Esse padrão se repetiu cerca de 6 vezes durante a próxima hora. Toda vez que eu dizia que não queríamos ir, SM inventava uma desculpa e fingia ter esquecido meu pedido. Quando estávamos prestes a sair da cidade, meu pai ligou para SM. Ouvi-os discutindo por alguns minutos sobre algo, e então ela desligou. Meio-irmão perguntou o que aconteceu, mas ela não respondeu. Então, ela disse: "Vou levar vocês para a casa da sua mãe." Ela virou o carro e nos levou para casa. Quando chegamos lá, minha mãe nos tirou do carro e gritou para SM ir embora, o que ela fez. Minha mãe nos abraçou e chorou como se não nos visse há anos. Ela não me contou a história completa até alguns dias depois. Basicamente, minha mãe ligou para meu pai em pânico porque ele nunca havia dito a ela que tínhamos chegado em casa, o que ele sempre fazia quando nos pegava na escola.
Ele esperava que ela não ligasse até já estarmos no resort. Meu pai sabia que mentir faria mais mal do que bem, então ele contou os planos deles. Ele tentou colocar a culpa em algo que minha irmã queria, mas minha mãe não acreditou. Ela disse a ele que se SM não nos levasse de volta para a casa dela, ela chamaria a polícia. Meu pai e SM levaram meu meio-irmão para o resort. Durante alguns meses depois, eles se gabaram de toda a diversão que tiveram e de todas as coisas que eu e minha irmã perdemos. Meio-irmão mais tarde me confessou que ele realmente odiou aquilo. Ele mal viu a mãe dele enquanto estavam lá e passou o Natal principalmente sozinho no quarto deles. SM nos chamou de egoístas por tentar arruinar seus feriados. Minha irmã, na verdade, se sentiu culpada por um tempo, e eu tive que tranquilizá-la. Minha mãe não chamou a polícia nem fez uma denúncia. Na época, ela não sabia se o que SM fez poderia ser considerado um crime, ou se realmente receberia ajuda. Ela também temia que isso arruinasse nosso relacionamento com meu pai, com quem ela ainda estava tentando manter uma relação amigável. Anos depois, ela me disse que se arrependia de não ter ligado para ninguém. E essa é a história de como ganhei meu primeiro telefone. Por algum motivo, eu realmente odeio essa história. Tanto que evito falar sobre isso. Esse texto ficou nos meus rascunhos por quase uma semana. Está longe da pior coisa que a SM já fez, mas ainda me deixa com raiva. Eu admito que escrever tudo isso ajudou um pouco. Sofro de dislexia. Recapitulando, meus pais não foram convidados para o casamento do meu irmão mais novo. Acreditando que o casamento do meu irmão mais novo seria realizado no mesmo local do meu casamento, o que não era verdade, causei um grande incidente no casamento de outro casal, o que me custou $5.000. Estou processando meus pais. Estou mais irritado do que bravo com a última confusão deles. Após o incidente no casamento do outro casal, a família do lado do meu pai cortou oficialmente o contato com meus pais, e meu irmão mais velho, Paul, nome fictício, que sempre arrumou desculpas para o comportamento deles, finalmente teve o suficiente e disse que também não teria mais contato com eles. No entanto, Paul sempre diz que vai cortar o contato, mas depois de alguns dias ele volta a arranjar desculpas para eles. Então não fiquei surpreso quando, no dia em que meus pais foram notificados do meu processo, comecei a receber mensagens de texto de Paul tentando me fazer sentir culpado para desistir do meu caso. Aparentemente, o casal também está processando meus pais. No entanto, Paul continuou mandando mensagens dizendo como você pode fazer isso com seus pais e Paul sempre usa R, U e C, mas as mensagens que eu estava recebendo estavam usando dar, são, e U, você, e se, ver, mas eu sabia que não era Paul quando Paul começou a trazer minha sexualidade para a conversa, porque Paul pode ter inventado desculpas para eles, mas ele mesmo nunca concordou com o que eles fizeram ou no que eles acreditam. Então liguei para o telefone fixo da casa de Paul. Foi quando Paul me informou que ele e sua família estavam se mudando e que ele tinha um novo número. Quando meus pais perceberam que Paul estava falando sério dessa vez sobre o corte de contato, eles ficaram agressivos e começaram a exigir o telefone, e Paul simplesmente devolveu a eles, incluindo o cartão SIM. Não sou próximo do meu irmão, mas amo sua esposa e seus 2 filhos. Como meus pais pensaram que isso acabaria bem? Acabei de enviar isso para meu advogado. Eles violaram a ordem de proteção temporária, então provavelmente também receberão uma multa.